convidamos a todos para nos unirmos num pensamento único, voltado para o Pai Celestial. Pois se ainda não podemos compreendê-lo totalmente, em sua essência, nós podemos perceber quão grande é o amor que irradia da beleza dos céus, da beleza da natureza do nosso planeta, na perfeita articulação das vidas de todos os seres que conhecemos. E quando paramos para refletir, em especial à luz da doutrina espírita de Kardec, nós até conseguimos, de certa forma, dentro da nossa possibilidade, compreender que até as situações difíceis, desastrosas, das hecatombes da natureza, as gigantescas explosões provocadas pelos homens, as mínimas situações que ocorrem no nosso íntimo, todas elas são regidas por mecanismos da lei que nos impulsionam para o aprendizado e para a melhoria de nós mesmos. Nós estamos matriculados na marcha do progresso do Espírito. E o Pai encaminhou-nos um irmão maior nosso para nos servir de modelo e guia, de mestre e inspiração, para que pudéssemos olhar e não só admirar, mas tentarmos, no bom sentido da palavra, imitar seu comportamento, seus gestos, para que pouco a pouco floresça dentro de nós a lucidez pelo conhecimento e a doçura pelo sentimento. As duas asas da evolução do espírito, que nós ainda sentimos tão desequilibradas, pois a nossa sociedade muito evoluiu no campo da ciência, mas sofre terrivelmente as consequências nos campos dos relacionamentos, das emoções, da emotividade, porque a moral nossa ainda carece de olhos melhores, carece de mais cuidado, de mais dedicação. Então agradecemos ao Pai, a Jesus, o grande amigo, e a todos os espíritos da corrente do bem, até chegarem até nós aqui na casa de Jesus e Maria, por estarem o tempo todo conosco, nos amparando, nos inspirando, nos fortalecendo, para que sejamos nós aqueles capazes de dar passos mais lúcidos a cada situação, a cada oportunidade. Agradecemos também a presença amiga de todos vocês, meus queridos e minhas queridas, rogando que tenhamos uma tarde muito produtiva, com boas reflexões, e saiamos daqui reabastecidos, repletos da energia do bem viver, em nome de Jesus. Muito bem. Estamos hoje no capítulo de número 58 do nosso livro, Palavras de Vida Eterna. E, dando sequência nos estudos, o título do capítulo ele é Em Honra da Liberdade. Quando nós falamos em honra da liberdade, podemos pensar em dois aspectos. Por que honra e o que significa liberdade? Então, nós
inicialmente colocamos que, sob o nosso ponto de vista, em honra significa nós nos colocarmos em posição de honrar, de valorizar, de enaltecer a possibilidade de alguma forma, estarmos ingressando no processo da liberdade. É valorizarmos isso. E a liberdade? A liberdade é um caso sério. A liberdade para nós, espíritos, nós aqui que estamos nos vendo encarnados e tantos desencarnados que estão aqui conosco, a liberdade muitas vezes é uma utopia que nós carregamos, é um sonho ilusório, é uma ilusão. Quando nós pensamos na liberdade como sendo a capacidade ou a possibilidade de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser, ou de não fazer o que não quer, o que não está disposto, a gente agir à mercê do prazer, agir à mercê da satisfação. Agora, se nós pararmos para pensar na trajetória do espírito, a partir do momento que o espírito, e é meio estranho falar isso, mas o espírito habitava o corpo de um animal, e com isso a gente chama os animais de irracionais, mas ali é a semente do raciocínio, mas é a semente, porque ele age por um tal instinto que é um comportamento natural que o animal tem. E se a gente for pensar, tentar descobrir por que o animal tem aquele comportamento, não existe para nós ainda uma explicação razoável, científica, psicológica, não tem. Então é impressionante ver, por exemplo, bichinhos recém-nascidos que já vão lá, por exemplo, o gatinho recém-nascido, ele faz cocô, ele já quer cobrir o cocô, mas de onde que veio um negócio desse? E aí vem o comportamento de um comportamento. Então esse é um comportamento instintivo, mas à medida que até os animais vão evoluindo e vão passar por uma transição que para nós ainda também é difícil saber exatamente como é, que ele sai do mundo animal e começa a penetrar no mundo hominal. Se nós não sabemos biologicamente como é que isso acontece, mesmo a parte perispiritual, se a gente ainda tem muito a aprender com isso, a gente sabe que o que acontece para aquela essência espiritual é o desenvolvimento da lucidez. Então ele deixa aquele espírito que habita num corpo animal pouco a pouco, num processo lento, gradativo. Quanto tempo, Wagner? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que não é do dia para a noite, mas ele vai deixando. Imagine uma mala que ela está repleta de roupas que representam o instinto. Pouco a pouco a gente tira uma peça do instinto e entra uma peça da lucidez. Mais um pouquinho sai outra peça do instinto e entra outra peça da lucidez. Então, com o caminhar, nós vamos ficando cada vez mais movidos pelo raciocínio e cada vez menos movidos pelos instintos. E será que hoje a gente ainda tem aspectos instintivos que estão no nosso comportamento? Sim, nós temos. O instinto de preservação é muito forte, né? O instinto de preservação. Então, no livro, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, pela psicografia do Chico, existe um determinado ali do meio para frente, em que alguns espíritos vão desencarnar. E aí, a equipe de trabalhadora, que o André Luiz faz parte dessa caravana, eles vão visitando esses espíritos que desencarnarão para ajudar no processo de desligamento do perispírito ao corpo físico. Em algumas situações, eles encontram muita dificuldade. São espíritos que estão muito doentes, envelhecidos, com o corpinho físico já assim, aquele pozinho, já está ali assim, e aí
no, quando esses espíritos entram em desdobramento, a equipe ela vai ali trabalhando para ir afrouxando os laços que unem o perispírito e muitas vezes ele encontra dificuldade. Por quê? Porque o espírito não quer desencarnar. Faz parte do processo instintivo ainda, mas não o mesmo instinto do animal, mas ainda é que o espírito não quer desencarnar, ele quer permanecer vivo. Então, isso é uma poderosa força que Deus nos deu para que nós nos mantenhamos vivos, para que nós lutemos pela vida em todos os sentidos. Tanto que há situações em que aqueles que cometem o equívoco de colocar a própria vida em risco, a gente sabe que são extremos dos extremos dos extremos, né? Bom, mas nessa história, o que compete aqui, a parte que nos cabe? É a lucidez, o que nós chamamos de o livre-arbítrio. É a capacidade de nós começarmos a decidir quais são os passos que a gente quer dar. Começarmos. E aí, pouco a pouco, a gente vai aprendendo que a liberdade de agir, a liberdade de decidir, ou seja, o livre-arbítrio, está diretamente ligado às consequências. Então, para a gente pensar em liberdade, a gente tem dois caminhos, assim, a grosso modo. Ou a gente pensa na liberdade daquela inconsequente, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, se eu quero, e se eu não estou afim, eu não faço. E uma outra questão é pensar assim, quais serão as consequências desse meu comportamento? E aí a gente vai chegar na conclusão que existem coisas que nos convém, porque nós temos aqui o hábito, na terça-feira, talvez em outras reuniões da casa, de outras casas, a gente não fala isso é certo, isso é errado. A gente tem o hábito de não usar essa terminologia, porque certo e errado parece que é uma coisa determinada. Então chega lá, o Wagner, é certo, isso. E aí a resposta que a gente procura dar fala assim, sobre o seu ponto de vista hoje, pensando nas consequências disso, você acha que convém ou não convém? Ah, mas é tão difícil, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Claro que é difícil, se a gente tem pelo menos dois caminhos e eu tenho que decidir, alguma coisa eu tenho que abrir mão. Não é verdade? Mas o papel nosso aqui, de todos nós, é pensarmos dessa forma. Quando eu vou tomar uma decisão, ou seja, a liberdade de arbítrio, é nós não simplesmente irmos pelo impulso, mas refletirmos nas consequências daquilo. Então nós vamos chegar à conclusão que existem coisas que nós gostamos e que estão ali na frente para a gente fazer. Tem coisas que nós não gostamos, mas precisam ser feitas. E tem coisas que nós gostamos que eu tenho que pisar o pé no freio, porque eu tenho a tendência desse comportamento, desse hábito, mas eu já entendi que esse comportamento, que esse hábito, ele é mais prejudicial do que benéfico. Então, na verdade, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, eu estou falando algo que todos nós sabemos, de cor e salteado, para frente e para trás, tudo. Então, talvez o que nos falta? Nós conseguirmos diminuir a velocidade interna nossa e diante das situações, numa velocidade meio câmera lenta, assim, sabe? Como se a gente fosse olhando tudo devagarzinho, o mundo se mexesse e a gente tivesse tempo de pensar, puxa vida, que situação difícil que eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei, eu não estou empolgado, não estou animado para fazer isso, nossa, mas isso é tão importante, se eu não fizer vai me trazer prejuízo, mas ao mesmo tempo eu tenho tanta dificuldade, e que se a gente tivesse tempo de pensar nisso, ia chegar uma hora que ia ter que decidir, e a gente tentaria tomar a melhor decisão. Então tudo isso que eu estou falando, eu tenho convicção absoluta de que todos nós sabemos, e aí a ênfase fica assim, o que nos falta então? Já que nós sabemos, o que nos falta? Falta a gente colocar em prática cada vez mais isso daí. E a frase que eu comentei agora com os meus amigos ali dentro, meus amigos e minhas amigas,
é que existe sorte e azar? Existe. Existe sim. Eu plantei a sorte e o azar ontem. E vou colher a sorte e o azar agora. A não ser a sorte de ganhar na Mega Sena, o azar de ter ficado doente. Não, mas a sorte e azar, nessas palavras que eu estou colocando, nada mais são do que as consequências dos nossos atos vistos pelos olhos do equilíbrio. Porque os espíritos fazem uma força enorme, têm uma dedicação enorme para nos dizer que a dor não existe para ensinar. A dor não é um instrumento de Deus para nos colocar no banco da vida e nos ensinar. As dores são consequências naturais dos nossos comportamentos equivocados e que, diante da dor, nós temos a possibilidade de refletir e identificar o que eu estou insistindo, persistindo, que talvez merecesse um pouquinho mais da minha atenção. E como nós somos presos, andamos de braço dado com um negócio chamado imediatismo, a gente quer respostas para ontem. Então a gente chega à conclusão de que, por exemplo, eu tenho tal comportamento e eu acho que eu vou me transformar ontem. Quando os espíritos também, no esforço enorme, tentam nos dizer que o que é importante não é a transformação, porque ela vai ocorrer numa velocidade tão pequenininha, ela vai ocorrer num processo tão, tipo a ampulheta que cai em grãozinhos, e a gente não dá atenção para aqueles pequenos grãozinhos. Quando a gente vê toda a areia de cima, passou para baixo. E a nosso aprendizado, ele é assim. E aí nós nos sentimos frustrados, porque a gente quer para ontem, para anteontem, né? E como se fosse simples assim. Identifiquei que eu sou egoísta. Vou tentar deixar de ser egoísta. Amanhã eu não vou ser mais egoísta. O que você vai fazer amanhã que você não vai ser egoísta? Eu vou dividir o pão com meu irmão na mesa. Porque a criancinha lá, eu vou... Perfeito. Quer dizer, perfeito no seguinte sentido. São as iniciativas. Agora, a gente não pode esperar o resultado imediato, porque ele não vai ser assim. Bom, quando eu falei do imediatismo, que nós somos imediatistas, nós encarnados neste momento, nós vivemos mundos paralelos, vamos assim dizer. Como assim? Eu preciso, você precisa, os encarnados aqui precisam, e os desencarnados já passaram por isso e passarão no futuro próximo. Eu preciso atender às exigências, às necessidades da vida material, sem abandonar a vida espiritual. Ou eu preciso viver como espírito, sem abandonar a vida material. Só que a vida material, ela exige da gente, é tudo imediato. Perde emprego. Não, porque vai dar tudo certo. Sim, pensamento positivo, alguma coisa vai acontecer. Mas eu não posso ficar parado, esperando. Vamos fazer uma prece para que o novo emprego venha. E faz meditação em casa, de pernas cruzadas fazendo mantra. Não, porque o emprego vai... Não. Ficou doente. Olha que coisa boa, eu fiquei doente, eu estou resgatando alguma coisa do meu passado. É verdade? Muito provavelmente. No passado recente ou no passado distante? Muito provavelmente. Mas se nós não tivermos a atitude de construirmos o futuro melhor, essa situação não vai se fazer. Então, o mundo material chama a gente para atitudes, resultados, melhor dizendo, imediatos, quase que imediatos. Enquanto que a vida do espírito nos projeta para resultados a longo prazo. E como é que a gente vive
Como é que a gente vive num mundo que as coisas, existem coisas imediatas e a longo prazo? É a pergunta de $1 milhão de bônus hora. Vocês iam pensar que eu ia falar $1 milhão, né? Não, vale mais $1 milhão de bônus hora. É a pergunta que todos nós estamos atrás, de nos equilibrarmos entre o convém, não convém, agora sim é hora, não, agora não é hora, e nós conseguimos tomar as melhores decisões. Como eu contei para vocês dias atrás, alguns estavam aqui, agora no mês de julho eu e a Cássia estivemos lá em Pedro Leopoldo, terra, cidade onde o Chico Xavier nasceu. Conhecemos a casa onde ele nasceu, o lugar está... Eu vou porque senão eu começo a contar a história de novo, porque é muito emocionante. Mas nós conhecemos lá um jovem senhor que se chama Lucas, e ele é o guia lá na Fazenda Modelo. Então, para visitar o lugar que o Chico trabalhou na Fazenda Modelo, você tem que fazer inscrição num sitezinho, porque é da Secretaria, do Ministério da Fazenda, é uma fazenda do Ministério da Fazenda, agenda, e lá nós somos recebidos pelo Lucas. E o Lucas, ele irradia a presença do Chico. É espetacular. E o Lucas faz, todo domingo, às 8h30 da noite, pelo Facebook, um evangelho no lar de 15 minutos. E nós criamos o hábito de acompanhar o Lucas. Então, chega umas 8h15, abrimos lá o Facebook, ele já está ao vivo, todo mundo chega lá e bom dia, boa noite, Lucas, bom dia. E ele vai respondendo numa loja, locutor de rádio, oi, minha amiga, oi, Wagner Ribeirão Preto, grande abraço, meu amigo, como é que você está? Manda um abraço para a Cássia e tal. E ele vai respondendo, vai respondendo. Na hora que começa o evangelho, ele abaixa a frequência, faz a prece, trata de um determinado assunto. E nesse final de semana, domingo agora, ele disse assim: existem muitas pessoas que se apresentam como espíritas, mas elas são meio atrapalhadas, sabe? Elas querem fazer com que todo mundo vire espírita. Ela quer fazer com que todo mundo em volta vire espírita. Ela vai empurrando, ela vai empurrando. E aí me disse que o Chico dizia, eu tomo muito cuidado com isso, porque hoje em dia, quem fala o que o outro falou, vai entortando um pouco a conversa. Mas eu estou contando aqui o que o Chico disse, calma, meu filho. Ontem, eles eram aqueles que jogavam os cristãos nos leões lá. Depois, eles foram aqueles que colocavam fogo nos cristãos na Inquisição. Hoje, eles já estão defendendo Cristo. Mas eles ainda não aprenderam a ter a calma, a mansuetude, para poder defender o Cristo com mansuetude. Mas calma, deixa. Olha, gente, se pegar ele, imagine, o espírito da envergadura do Chico fala, deixa, calma, dê tempo ao tempo. Nesse momento, o Chico estava pensando no imediatismo da vida material, de nós divulgarmos o espiritismo aqui, ou ele estava pensando na proposta existencial do espírito e do espiritismo? O Chico conseguia fazer esse vai e vem. E aí, especificamente falando, então nós estamos falando bastante de liberdade. Especificamente falando de liberdade, nós não temos Jesus como modelo e guia? Temos. Nós não temos figuras ilustres, espíritos que são para nós ilustres, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, podemos citar Meimei, Sheila, Humberto de Campos e Cornélio Pires, e aí vai, no lado do Divaldo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Marco Prisco. Quando a gente olha para esses espíritos, a gente de uma certa maneira se inspira. Ao entrarmos na sala de passe, aqui nós temos uma imagem de Jesus, na sala de passe ali nós temos 4 imagens, 4 fotografias ou pinturas. 5? 5. Então nós temos essas pessoas, esses espíritos, essas pessoas como sendo exemplos, modelos. Talvez a gente não conheça alguns deles ali, né? Tatuíra, que não é tão falado assim nas casas espíritas. Mas eles trazem a gente deposita um voto de confiança. Então a lição, ela vem, tudo isso que eu falei, agora eu vou entrar na lição, por causa do livre-arbítrio.
da nossa liberdade. Nós depositamos em algumas pessoas um voto de confiança. Assim como depositamos em Jesus, depositamos aqui, depositamos ali, nós depositamos votos de confiança. Mas Emmanuel nos adverte nesta lição, que se chama Em Honra da Liberdade, que nós precisamos refletir sempre sobre a mensagem que nos chega. Porque aquela mensagem, ela pode ser que aquela mensagem tenha alguma coisa subliminar, que queira nos levar, nos conduzir para um terreno que talvez não seja desejado. E existem os especialistas nisso, que fazem com uma maestria que nós, simples, ingênuos, mas que teríamos a capacidade de refletir, a gente embarca na lição. E eu vou contar para vocês que eu declaradamente já fiz isso. Eu já fiz isso. E conto aqui para vocês, porque eu fiz, em determinado momento, o clique bateu. Então, há muitos anos, começou a circular, e não é uma crítica a nada a ninguém, a não ser a mim mesmo, por ter embarcado nisso de uma maneira pouco prudente. Há muitos anos mesmo, assim, talvez uns 20 anos, um documentário chamado Chico Xavier, Data Limite, começou a circular pela internet. E esse documentário dizia, né, porque não era o Chico falando, que um interlocutor, um porta-voz, que o Chico teria dito que se o mundo não entrasse numa guerra de extermínio até o ano de 2020, alguma coisa, 2019, o mundo progrediria. E eu embarquei nessa história e cheguei a fazer um estudo aqui baseado no Data Limite. E eu falei, então Chico teria dito que se o mundo não se aniquilar até 2019, nós vamos dar uma decolada. Caso contrário, Deus vai ter que arrumar um outro lugar para a gente, porque nós vamos destruir o mundo. Com o passar do tempo, eu fui refletindo e fui amadurecendo, fui ficando, estudando, mas principalmente amadurecendo, e eu cheguei à conclusão de que um espírito da envergadura do Chico não daria uma data marcada assim. Isso está mais por uma coisa, com todo respeito a quem fez essa declaração, mas parece mais uma coisa de uma cartomante, parece mais uma coisa de alguém que chega no final do ano e faz previsão se o Brasil vai ganhar a Copa, se não vai ganhar a Copa, porque os bons espíritos, eles só passam o que é construtivo. Quando nós estivermos, em especial numa casa espírita, e recebermos uma mensagem, seja ela no meio de uma palestra, seja alguém que, entre aspas, incorporou, porque não existe, a incorporação não existe, aquela ideia de que o espírito entra, o espírito entra, isso não é assim. Uma outra hora a gente fala disso. E qualquer manifestação que gere tumulto, perturbação, desequilíbrio, que aguce a vaidade, que estimule o orgulho, o desânimo, que gere conflito, esta mensagem não vem de um espírito nobre. Ela não vem de um espírito nobre. Então eu fiquei pensando que a mensagem do jeito que foi colocada, de duas uma, ou ela era falsa, ou ela foi mal interpretada e a pessoa que fez, que passou para frente, passou de um jeito ruim. E aí, mas sabe o que importa não é muito o outro lá, importa aqui, ó, o que este espírito fez, envolvido pelo ânimo, pela boa vontade de querer promover, divulgar, eu peguei e simplesmente passei para frente, sem ter o tempo de refletir e amadurecer. Eu estou contando o que aconteceu, porque aconteceu mesmo, e hoje eu sou, às vezes, até severo, inclusive eu sou firme com os nossos companheiros aqui, quando eu digo para eles, gente, não vamos citar livros de fonte
não digo duvidosa, mas contestável. Passou pelas nossas mãos, há não muito tempo, aqui, um livro de doação, que a gente vai daqui a pouquinho sortear o livro, A História de Jesus Cristo ditada por Ele mesmo. Vocês entenderam o título do livro? A História de Jesus Cristo ditada por Ele mesmo. Gente, nem nas obras básicas em que existem aqueles que acreditam que o Espírito da Verdade seria o próprio Cristo, ele se apresentou, olha, embaixo, Jesus, Paris, ele não se apresentou assim. Tivemos médiuns maravilhosos, Chico, Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, Bezerra de Menezes, nenhum se apresentou como sendo o porta-voz direto do Cristo. O Divaldo contou que ele fez, porque a Mansão do Caminho do Divaldo é de inspiração de Francisco de Assis. E que em determinado momento o Divaldo, eu não me lembro exatamente, mas ele não tinha como a mediunidade, o nível de vibração do Divaldo não chegava em Francisco de Assis. Então, Divaldo se aproximava energeticamente de Joana de Ângeles, que se aproximava energeticamente de Francisco de Assis, criando essa corrente de pensamentos, e o Divaldo trouxe. Então, são exemplos que nós encontramos em livros que estão por aí, palestrantes que estão por aí, que a gente tem que tomar cuidado. Porque as entrelinhas, elas são sutis. Elas alimentam a vaidade, elas alimentam o desentendimento. E a gente, empolgado, como crianças empolgadas, a gente entra na onda e começa a reproduzir aquilo. E a responsabilidade do que eu reproduzo é minha. A responsabilidade do que ele fez é dele, mas a responsabilidade é minha. Eu sei que o assunto, ele é de difícil abordagem, porque parece que nós estamos fazendo críticas a tantos. Nós não estamos fazendo crítica, nós estamos chamando a atenção ao cuidado que nós devemos ter. E essa semana eu recebi um vídeo de um programa de entrevistas espiritualista em que foi apresentado o Livro dos Espíritos 2. Parte 2. Ah, Jesus, eu recebi isso. O Livro dos Espíritos 2. Uma reescritura, uma atualização. E a pessoa que se apresenta como sendo a responsável disse que o próprio Kardec falou com ela e autorizou a publicação dos Espíritos. Então, o conselho, já que eu estou aqui para trocar, não é conselho. Me expressei muito mal, me desculpe, não é isso. A minha posição diante disso é o que está escrito nas obras de Kardec. É melhor nós negarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Porque as 10 verdades, pouco a pouco, elas vão se consolidando. Mas uma mentira aceita, ela vai criando raízes, ela vai criando tentáculos. E isso é difícil. Porque se nós olharmos a biblioteca, ela está forrada de livros de autores conhecidos e desconhecidos. E aí vem assim, como é que a gente, para a gente finalizar, como é que a gente faz para discernir? Como é que a gente faz para identificar se uma mensagem, seja ela de um livro, de uma página, de uma psicografia, da oratória de um expositor, de um médium pela psicofonia? 2 capítulos, só o comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo que nos norteia. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Analisemos se a mensagem que está nos chegando, ela pode dizer, se ela diz assim, ou se ela fere esse princípio. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e
e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então analisemos a mensagem e vejamos se aquilo realmente é uma mensagem digna, é uma mensagem esclarecedora, é uma mensagem que nos induz à reflexão, é uma mensagem que não tenta nos manipular, porque mexe com as nossas emoções. Uma carta psicografada mexe com as nossas emoções de um parente, de um filho, de mais íntimas. Há necessidade, mesmo nesse momento de emoções tão à flor da pele, da gente ter um bom senso. Então, do capítulo 16, como eu falei, não se pode servir a Deus e a Mamon. E do capítulo 21 do Evangelho, haverá falsos cristos e falsos... Olha, haverá, é uma afirmativa, ou uma afirmação. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, aqueles que vêm em nome do Cristo, ou da mensagem crística, e que na verdade são falsos. E como é que a gente identifica isso ou não? Confesso que não é fácil, mas a atenção é o primordial. Sabe qual que é o paralelo que Kardec, que São Lucas faz? É assim, ó. Como é que a gente vai saber se é um falso Cristo, um falso profeta? A árvore que produz maus frutos não é uma árvore boa. E a árvore que produz bons frutos, ela não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as coisas más do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a frase que a gente escuta em todo lugar, a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes vem uma mensagem dizendo alguma coisa que nos leva a pensar que aquilo, olha, é verdade, né? E se a gente parar para pensar, fala assim, como é que o bem pode ser atingido por uma ação violenta? Como é que o bem pode ser alcançado por meio da mentira? Como é que o bem pode ser alcançado por meio da separação, do estímulo à separação? E nós vivenciamos no nosso dia, não só no mundo das religiões, mas no mundo social, e é polêmico, mas eu vou me atrever a falar, no mundo político, a gente vê a casca, a gente vê a aparência. Então é um esforço nosso de tentarmos identificar a essência. E se nós errarmos? E se eu botar fé naquela pessoa, refleti, pensei, e eu botei fé, eu confio. Os Espíritos nos dizem que o mais importante é a nossa intenção. E se verdadeiramente a nossa intenção ela for boa, se o nosso ato for equivocado, e ela for envolvido verdadeiramente numa boa intenção, isso é levado em consideração. Agora, se a gente tentar fazer de conta de que a intenção é boa, mas lá no fundinho a gente quer um privilégio, da consciência a gente não escapa. E vai chegar o momento em que isso vem e fala assim, eu pensei, eu falei que eu estava X, mas eu estava no fundo Y. Porque da consciência que é o único e verdadeiro juiz da nossa existência. Não existe um juiz externo. Não existe Deus que vai olhar para a gente e vai falar, Wagner, você... Não existe alguém lá no plano espiritual, depois que ele desencarnar, que vai falar, você que fez isso... Não. O que vai acontecer vai ser, tanto aqui encarnado como lá, que à medida que a minha consciência
mostrar-me meus equívocos, eu posso ter a ajuda dos bons espíritos para me equilibrar e ver isso com mais lucidez, mas até isso eu preciso tomar cuidado, porque os maus espíritos, porque existem aqueles que querem que nós temos dívidas, ou que querem pontuar o mal, podem falar, você realmente foi roubava bala, chocolate no supermercado e saía correndo, sendo o chocolate no supermercado uma metáfora de alguma coisa muito mais significativa, porque é errado, mas é apenas uma metáfora. Então fiquemos atentos, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, nós não somos responsáveis pelos outros, à exceção do pai, da mãe, responsável pela educação dos filhos, mas é responsável pelos seus atos, do professor para com seus alunos, do policial para com a sua segurança, e aí vai, do médico para com seus pacientes, do músico com a música que toca e estimula tais sentimentos para com os outros. Nós somos responsáveis pelo que nós estamos sentados aqui, pensando, sentindo e pensando, quietinho. Estou aqui sentadinho, quietinho, sentindo e pensando. Só que na hora que eu estou pensando, Já está compartilhando. minha onda mental está indo. E está chegando lá naquelas pessoas, como sendo um abraço ou como sendo um petardo. Então não há como escapar. Mas também não há como se transformar imediatamente. Portanto, vigiai e orai. Falei bastante, né? Mais do que eu tinha planejado. Agradeço muito a atenção de vocês, ficaram aí com os olhinhos abertos. E ao som dessa sublime música, nós partimos para o encerramento do nosso monólogo mais bate-papo. Porque vocês conversam conosco aqui na frente pelos olhares, pelo balançar da cabeça. Podem ter certeza. Nós que estamos aqui, nós estamos dialogando com vocês o tempo todo. Dialogamos com os espíritos, com a energia que nos envolve. A nossa gratidão por, numa tarde de terça-feira, estarmos reunidos estudando o Evangelho. Quando poderíamos, talvez estivéssemos cumprindo com nossas obrigações perfeitamente, mas poderíamos estar entregues a situações pouco aproveitáveis, poderíamos estar entregues a situações que não trariam benefício nenhum, mas nós escolhemos estar aqui, com a ajuda dos amigos encarnados e desencarnados. Então, a nossa gratidão, rogando a Jesus que continue sempre nos amparando, tão necessitados que somos, e que nós mantenhamos-nos alertas, vigiai, de mãos dadas com Jesus, e orai, para conseguirmos percorrer essa trajetória e instalarmos dentro de nós a candura que tanto almejamos. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe.